E nesse vídeo de hoje eu quero trazer para vocês uma reflexão bem profunda e talvez polêmica que você não vai ver qualquer pessoa falar por aí e talvez você fique chocado com esse assunto. Eu queria falar sobre os sonhos, os nossos sonhos, só que de uma maneira completamente diferente, ok? Direto ao assunto, as pessoas estão sonhando errado. Eu já venho observando isso faz anos e de um ano para cá eu cheguei a essa conclusão com muita firmeza de que as pessoas estão sonhando muito errado e estão se frustrando à toa, ok? Como assim, professor Clayton? O que acontece é o seguinte: as pessoas estão tendo sonhos onde elas não têm a capacidade mínima, não têm as qualificações necessárias e não têm de uma maneira natural esse talento nelas. Não tem. Elas estão tendo o que a gente chama de devaneio. Um devaneio é quando você está se iludindo. Você acha que você está certo, mas na verdade está completamente errado. E isso é muito fácil de perceber na música, porque a música ela mexe com muito profundamente as pessoas. Isso é muito fácil de perceber quando a pessoa ela quer ser artista, ok? Então o que acontece? A pessoa, por algum motivo, ela foi colocada quando criança em contato com a música. E o que acontece? Isso aí o pai, a mãe colocou o cara lá para ele aprender, para fazer parte da educação dele, para ele ter um contato, um momento de lazer, para ele ter uma noção de música. Mas isso é só uma faculdade que cada pessoa pode ter na sua vida. Então a gente estuda informática, estuda música, faz curso de desenho, você faz karatê, entendeu? Hoje em dia jiu-jitsu, que é o meu caso. Mas você tem que saber até onde isso vai. Se você não tem condições de ser um artista, de ser um músico, você não tem que colocar na sua cabeça de que você quer viver daquilo e que você vai estourar no Brasil e no mundo igual Kurt Cobain, e que se você não for reconhecido é porque as pessoas não sabem o que estão perdendo e as pessoas são preconceituosas. Não é nada disso. Para nascer um Kurt Cobain, meu amigo, é um a cada 1 milhão de anos, ok? Então, esse devaneio eu vejo que está piorando devido ao acesso, ao fácil acesso a muitas coisas e o ego nas redes sociais, beleza? Então, uma coisa que você não vai ter aqui nesse canal é ego amaciado. Eu não vou amaciar ego de ninguém, nem meu, nem dos meus filhos. Aqui o papo é reto, meu irmão. Então, eu sendo professor, eu vou dizer e orientar o que tem que ser feito, através da experiência que eu tenho, através dos anos lecionando, mais de 20 anos dando aula de música, de jiu-jitsu e marketing digital também. E é isso, cara. Então, quando você contrata, você vai atrás de um professor, que é uma coisa importante você ter um professor, porque o professor vai te dizer, ele vai te orientar, entendeu? Esse é o certo. Mas num próximo vídeo eu quero até falar sobre esse negócio de professor. Mas o que acontece? Você tem que ouvir o seu coach, o seu técnico. Agora, o seu técnico chega e diz, não é assim, você tem que fazer assim, assado, e as pessoas estão questionando o técnico. Não, porque não é, eu não acredito nisso, cara, eu tô vendo isso toda hora, entendeu? Então, tipo assim, toda hora e todo dia. Então o brasileiro tem uma cultura feia de não estudar. O brasileiro tem uma cultura feia de não ter técnico, de não ter um produtor musical, um produtor, um professor faixa preta, entendeu? Então você tem que ter esse técnico, esse mestre.
esse coach, esse mentor que vai te orientar, essa pessoa mais experiente no assunto, mais experiente do que você, teve resultados, entendeu? Por aí. Então você tem que ter cuidado com esses seus sonhos, principalmente se ele for no ramo da música, no ramo artístico. Você não pode confundir as coisas. Às vezes a música, ela é só para você ter ali um momento de lazer, um momento de prazer, um momento que você está se distraindo, está relaxando, está tocando. E não confundir isso achando, não, cara, eu sou muito bom, nossa, meu sonho, cara, eu vou vender milhões. Não pode, entendeu? Se você nunca teve banda, você nunca subiu no palco, e se isso não aconteceu de uma forma natural, não vai acontecer. Essa é a triste realidade, ok? E tem outras coisas também, não é só na música, eu estou falando isso para qualquer área, ok? Então as pessoas hoje elas estão confundindo o fácil acesso a um monte de informação e o que está acontecendo com essas informações. O ego está subindo a cabeça, as pessoas ficam sonhando, não tem condições de executar isso e no final o que vai acontecer? Elas estão se frustrando. Professor Cleiton, então qual é a solução? Você descobrir qual é o seu talento natural. Que pode ser, por exemplo, ser um vendedor, ok? Você pode ser um ótimo vendedor, de repente nem sabe, mas eu já tenho visto isso acontecer, gente que está saindo nas vendas. Então você procura se aprimorar naquilo, ler sobre o assunto, estudar vídeos, ver documentários, procurar professor, fazer curso. Se você perceber que esse é o seu ponto forte, comece a investir nisso. Agora, se você não tem certeza, música principalmente, sai dessa. O que você tem que fazer é apenas encarar isso como uma forma de diversão e lúdico. Agora recentemente eu visitei um aluno muito antigo e quando eu cheguei na casa dele, o filho dele, que agora já está grande, estava tendo um devaneio desse. O cara queria largar os estudos, querendo ser roqueiro, querendo ser o Kurt Cobain. Foi essa palavra que ele falou. Simplesmente querendo ser o Kurt Cobain. Cara, ninguém vai ser o Kurt Cobain, brother. Vamos cair na real, mano. Tá entendendo? E outra, o moleque nem sabe tocar. Não sabe tocar nem instrumento. Não sabe cantar. Como é que um moleque desse vai ser o Kurt Cobain, cara? Tá entendendo? Então a gente tem que acordar pra vida, moleque. E vocês que são pais, tem que cortar isso dos filhos. Tem que chegar a orientar, dar real e botar ordem na casa, que senão o negócio tá virando uma bagunça desenfreada. Então fica aqui essa reflexão e invista no seu ponto forte. Invista no seu ponto forte e verifica se você não está tendo devaneio em várias áreas. Busca ajuda. Ok? Eu não vou amaciar ego de ninguém. E quem quiser vir a esse canal, pode mandar mensagem. Cleiton, queria uma orientação, professor e tal, não sei o que. A gente está aberto para todo mundo. Ok? Valeu.